E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, a vida no mundo espiritual, né? Que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos continuar a estudar o capítulo 15, não é? A visita materna. Aí é um assunto muito importante para todos nós, a questão da maternidade, da paternidade na Terra, porque não só a mãe, mas o pai também tem uma parcela muito grande na educação dos filhos, né? É que as mães têm esse convívio maior durante a gestação, durante a amamentação, são vínculos muito profundos, né? Entre uma mãe e um filho, mas o pai, não é aquele também que deve participar da educação desse espírito, que antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. A gente tem que ter isso em mente. Então é isso que ela está colocando para André Luiz. No programa passado, a gente conversou um pouco sobre a missão da maternidade, da paternidade na Terra. A gente conversou sobre algumas experiências na maternidade que deram errado. E hoje nós não conseguimos sair ainda do 17º parágrafo, mas como a gente sempre coloca aqui, nós não estamos só lendo o livro Nosso Lar, nós estamos estudando. Então a gente vai na obra básica, a gente vai nos outros livros de André Luiz, porque, claro, o Nosso Lar são as primeiras experiências dele no mundo espiritual, mas os outros livros, ele já está com um conhecimento e uma vivência muito maior, e aí ele vai acrescentando ensinamentos para nós. Só um detalhe, porque nós estamos falando aqui da mãe do André Luiz, Tereza falou da criação do pai também, que é tão importante quanto, mas pai e mãe é quem cria. Essa frase é notória, né? Entre nós, né? É quem dá educação. Porque às vezes pode ser órfão de pai e mãe, pode ser órfão vivo de pai e mãe, porque a gente fala órfão de pai e mãe vivos, né? Que abandonaram, deixaram, ou alguma outra circunstância não puderam criar, mas é aquele que está ali educando, criando, não é? Se responsabilizando de manhã à noite, levar para a escola, e educação, alimentação, é esse que é o responsável por ele, né? Então vamos continuar. Vamos ler Nossa Dor, né? Nossa Dor. Acho que é Nossa Dor. Mas vamos repetir um pouquinho. Tá. O que ela falou para ele. Meu filho, não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Então ela está dizendo, nós não somos exceção à regra. Muito pelo contrário. Nós somos, como a maioria dos que estão aqui, filhos que se comportaram de maneira equivocada e mães que também não souberam cumprir as suas missões. E ela fala, não sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Isso acontece muito, sim, exatamente por esses problemas que nós estamos colocando. E no programa passado, nós colocamos, eu não vou repetir a história, só para dizer, quem quiser procurar, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Missionários da Luz. A história de Anacleta, que também essa questão da educação, mimos demais e tudo, os 4 filhos degringolaram na reencarnação e ela no plano espiritual levou 30 anos para poder ter a permissão para ser mãe deles de novo numa próxima existência. Só que, pelo problema, 2 vêm paralíticos, um com problema mental e a menina também meio destrambelhada. Então é isso. Bom, vamos lá. Agora ela vai falar uma coisa muito importante, que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai poder ler um trecho que fala sobre isso.
Nossa dor, meu filho, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, primeiramente, ela está dizendo para ele, sofrer por sofrer não quer dizer nada. Não é? Só pela dor ninguém se melhora, só pelo fato de estar sofrendo, ou de estar doendo, ou passando por alguma aflição. Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, nós temos assim, instrução dos espíritos, o bem e o mal sofrer. E aí, eu separei um trecho aqui para a gente ler. Bem-aventurados aflitos, né, disse Jesus. Ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Então, é igual no mundo espiritual. Todo que ela disse para ele, meu filho, aqui tem filho que chora, mãe que tem saudade, todo mundo no mesmo, e aqui encarnados também. Todo mundo na Terra tem o seu quinhão de aflição. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, na realidade, não basta sofrer, porque sofrer todos nós. O que vai dizer se a gente já está evoluindo moralmente, é quando a gente aceita a vontade de Deus na nossa vida. Não é aquela vontade de ficar chorando passivamente, não é isso. Mas não é viver reclamando, não é viver se queixando o tempo todo e achando que Deus errou com a gente, porque Ele não erra. Tudo que é permitido que nos aconteça, de bom ou de, né, vamos dizer assim, de menos bom, é porque é necessário algum aprendizado nós vamos fazer daquela situação, porque Deus não permite o mal pelo mal. Se do mal não sair o bem, porque Deus é todo justiça, todo amor, todo bondade, todo misericórdia. Então aqui, e é um mal aparente, que não é um mal essência, porque o mal em essência não existe. Então, o que ela está dizendo para ele? Só pelo fato da gente estar aqui chorando, isso não faz com que a gente se redima ou que isso acrescente alguma coisa para nós. Mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, qual é o objetivo da dor na nossa vida? É mostrar para nós mesmo que nós somos humanos, que nós temos que compreender que a dor, ela nos iguala a todos, porque uma mãe cujo filho desencarna aqui no Brasil, ela sente a mesma dor de uma mãe que mora nos Estados Unidos, que mora na Índia, que mora no Paquistão. A dor é a mesma. Então, todos nós na Terra passamos pelas aflições e dores que nós mesmos semeamos em outras vidas. Se não nessa, né? Se não são as causas atuais das aflições, que os espíritos dizem que são muito mais numerosas do que as outras, tem as causas anteriores. Então, a dor, o propósito da dor é para nos tornarmos mais humanos e compreensivos. Quer dizer, é uma proposta educativa, né? É uma proposta educativa. Não é? Porque a gente não soube caminhar com amor. Quando o amor não rege a nossa vida, a dor vai fazer o trabalho de nos ensinar a sermos mais humanos, porque a gente vai aprendendo, aqueles que se predispuserem a isso, vamos aprendendo que não é bom fazer os outros sofrerem, porque a gente também não gosta de sofrer. Então ela está dizendo para ele, a dor só vai edificar alguém. Isso quer dizer o quê? Só vai fazer com que a pessoa evolua moralmente se ela realmente passar pela dor sem queixa, sem lamentação e sem inconformação. E o nome disso é resignação.
No capítulo 5 também, no mesmo capítulo, Sim, só que no item do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no item de número 12, Kardec coloca o título Motivos, porque o capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Sim, né? E o item é o Motivos de resignação. Motivos, né? E aí ele comenta aqui, Kardec comenta assim, também por essas palavras, porque ele começa assim, ó, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Né? É o que Jesus fala no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5. E aí o comentário é isso. Também por essas palavras podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Se a gente parasse aqui, que absurdo é isso? Como é que eu vou ficar feliz se eu estou sofrendo? Isso é coisa de doido, não é? Mas como o doutor Bezerra nos diz, nós somos loucos saindo. Nós somos os loucos saindo da loucura. Saindo da loucura. Não é? E aí ele continua: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida Sim. que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Olha o raciocínio como é que muda da vida. É o que a mãe do André Luiz está exatamente falando. Ó. A dor só pela ferida que ela causa, não adianta. É como eu me sinto com essa ferida. Qual é a lição, que eu vou tirar disso aqui? É pela porta, essa porta de luz que a dor oferece ao espírito, ela só vai se fazer sentir se nós ficarmos resignados. Não é? Vamos dar um exemplo aqui. Um médico, vamos supor. Esse médico, o filho desencarna, é uma criança. Né? Ele vai sofrer, claro, como qualquer outro pai no planeta. Mas a lição maior que eu acho que ele deveria aprender é que se ele não gostou, né, de perder um filho, perder entre aspas, porque ninguém perde ninguém, mas não gostou dessa situação, que ele passe a cuidar bem dos filhos dos outros pais. Porque se ele não gostou de passar pela dor, que ele faça o possível, né, um exemplo, para cuidar bem dos filhos dos outros. Porque, como disse, nos ensinou Jesus, que a gente não faça aos outros o que não quer para si. Se você sentiu aquela dor imensa de ter o teu filho, né, desencarnado na infância, se você é um médico, que você, né, se esforce e dê o seu melhor. Não que você tenha essa obrigação, porque a gente sabe que vida e morte pertence a Deus. Ninguém na Terra tem o poder de abreviar ou de esticar uma vida. Isso pertence a Deus, mas que você consiga fazer o melhor para que os filhos dos outros pais, as crianças dos outros pais e mães, elas possam ter uma qualidade de vida, ou né, você possa contribuir para que elas possam ficar bem. Se não ficarem, aí já é um problema com Deus, mas a tua consciência vai estar tranquila. Então a dor, ela vem nos ensinar, muitas das vezes porque a gente não usou o amor como instrumento de vida em vidas passadas, como o Marco acabou de ler, não é? Então a doutrina nos consola nesse sentido, mostrando que na Terra, primeiro, todo mundo sofre. Todo mundo tem as suas aflições, porque todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, na atualidade, somos espíritos que temos muitas dívidas reencarnatórias, muitas dívidas de outras experiências. Então, agora, vamos escolher algumas. Só que o Emmanuel diz uma coisa tão boa para a gente, né, que consola um pouco mais ainda, que diz a lei que se nós estivermos no trabalho do bem, em qualquer situação, ou na família, fazendo bem em família, ou bem fora da família, em qualquer situação que nós estejamos fazendo bem a alguém, manda a lei que a cobrança de nossas dívidas seja adiada. E isso é bom, porque
se essa dívida chegar e a gente tiver mais fortalecido em conhecimento, em experiência, a gente vai poder dar uma resposta bem melhor à situação, não é? Isso é tão bom ouvir isso. O que nós estamos dizendo, quer dizer, o que nós estamos dizendo é que os espíritos dizem, né? O que os espíritos dizem não é que vamos ficar livres da dor, não é isso. Não. Porque o único ser perfeito que veio à Terra em espírito, que é Jesus, sofreu muito. E doeu, né? E doeu. Então, não é isso que vai, não é isso. É como a Teresa falou, é como nós vamos passar por ela, vamos poder dar uma resposta melhor. Sim. Né? Espíritos superiores, quando vêm à Terra em missão para nos ensinar, sofrem. Dá o nome de um santo da igreja, algum espírito superior que não tenha sofrido. Não é? Nenhum, não tem exceção à regra. Não é que nós viemos para sofrer, nós viemos para mostrar como nós devemos fazer. A resignação à vontade de Deus, não é isso. Eles não deviam nada, não é que devem, mas vem nos mostrar como nós devemos passar pelas nossas condutas, pelos nossos pagamentos. Ele fala aqui no 18 que quando a gente suporta a nossa dor é porque a gente conseguiu dominar a impaciência, a cólera e o desespero. Então, não é? Quando a gente, na aflição, conseguir fazer isso, já está os espíritos, no caso o espírito Lacordaire, diz que a gente já conseguiu ser mais forte do que a aflição. Isso, então ele diz isso, não é interessante. Agora tem uma página muito bonita, dá tempo da gente ler, a respeito do que nós estamos falando, que é o que a mãe de André Luiz fala. Pela porta de luz que nos oferece ao Espírito a fim de sermos mais compreensivos e humanos com a dor, né? E nós dizemos que isso é o quê? Um estado de resignação. E no livro, muito bonito, no livro Rumos Libertadores, esse livro foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e foi editado pela Livraria Espírita Alvorada. Rumos Libertadores. Numa página desse livro, intitulada... Deixa eu achar aqui, que eu separei. Está aqui. Intitulada Dores e Resignação, um trecho dessa página, que é o finalzinho, a Joana diz assim: a vida de todos nós se encarrega, experimentando o aguilhão da aflição como necessidade imperiosa de crescer e adquirir experiências, que já é o raciocínio diferente. Aproveita-te da ensancha da oportunidade e não te detenhas, sejam quais forem as circunstâncias. Resigna-te e cultiva o otimismo. Logo mais soará a hora nova para ti, como para o teu próximo. Quem o visse de braços abertos nas duas traves toscas da cruz, suporia que se tratava de um vencido, ante o domínio arbitrário e nefasto dos transitórios governantes da ilusão. Resignado e confiante, no entanto, era o Rei Solar, ensinando-nos coragem e amor, com o que, nos amando inteiramente, alcançaremos a paz e a felicidade que a todos nos estão destinadas. Penetra-te, portanto, de resignação e confiança, e não temas nunca. Logo mais raiará a tua madrugada de bênçãos. Então, é muito bonito o que a Joana fala, como tudo que ela diz, numa linguagem muito profunda e poética, nos ensinando a treinar isso que nós ainda não conseguimos realmente fazer de tudo, que é a resignação, não é? Isso. E aí ela continua o finalzinho do parágrafo 17. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos, né? Então o Chico dizia que a nossa encarnação aqui na Terra, a gente, para sair bem da encarnação, a gente tem que desidratar. Interessante isso, né? Como é que a gente desidrata? Ou através do suor, que é a melhor opção, né?
através do trabalho no bem, não é no trabalho do mal, porque quem faz o mal também está trabalhando, de alguma maneira. Não é bem o trabalho, porque é ocupação útil, mas tudo bem. É o trabalho no bem. Está trabalhando para Deus, no ou final das contas. ou através da lágrima. Da lágrima. Da lágrima. Então, que a gente possa sair bem da nossa encarnação, dessa nossa nova oportunidade que Deus nos concedeu, que a gente possa sair usando, desidratando pelo suor e não pelas lágrimas, a não ser a lágrima de felicidade. Então ele dizia isso, a mãe do André Luiz está dizendo que ao nosso nível evolutivo, muitas das vezes, é a dor que vai cavar profundamente na nossa alma para que a gente possa sentir os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras emoções. Porque quando a gente quer uma água muito, para a gente, muitas das vezes, antigamente, para você obter água, você tinha que cavar um poço. E quanto mais o poço fosse fundo, muitas das vezes a água era melhor, Você tinha que cavar para conseguir chegar num como é que eles chamam? Veio, veio lençol. O lençol. Lençol d'água, freático, De água, não sei. Então, a dor tem esse trabalho de muitas das vezes, ir fundo na nossa alma para que a gente possa, fazer emergir o sentimento bom, principalmente esse sentimento de resignação, de paciência. Então, por isso que a lição desse capítulo, desse parágrafo principal que nós estamos vendo aqui, é que não adianta sofrer por sofrer. O importante é você bem sofrer. E o que quer dizer isso? Você tirar lições, entender, procurar, fazer uma introspectiva pessoal, entendendo por que motivo eu estou passando por isso. E a doutrina vai nos ajudar. A oração também é um instrumento que nos ajuda muito nessa hora, porque a gente fica mais aberto às intuições que chegam, Ficamos mais perceptíveis a esses fluidos calmantes que jorram do mundo espiritual. A oração tem essa facilidade, porque se na hora da aflição a gente só chora, só berra, só grita, mesmo que não seja externamente, mas interiormente, a gente não consegue captar essa ajuda que incessantemente jorra sobre nós do mundo espiritual. Os nossos amigos espirituais. Não é fácil ainda não, Porque, como dizia Jesus, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela ainda é menor do que um grão de mostarda, mas é um treinamento que a gente precisa fazer. E os estudos que nós fazemos da doutrina espírita, esses estudos, eles vão alicerçando em nós novos conceitos, para que, é como se nós estivéssemos construindo abrigos, porque a tempestade, logo mais, vai chegar para todos. Como a mãe do André Luiz falou para ele, aqui, meu filho, no nosso lar, todo mundo sofre, todo mundo tem saudade. E aqui na Terra também. Mas o estudo da doutrina, que é o estudo da mensagem de Jesus, vai criando dentro de nós abrigos para a hora da tempestade a gente não ficar igual barata tonta procurando onde é que a gente vai se abrigar. Mas se a gente construiu um abrigo dentro, um lugar que a gente possa parar e relembrar a mensagem de Jesus, a mensagem dos bons espíritos, com certeza a gente vai conseguir passar pela tempestade sem muitos danos, É como aquelas árvores que conseguem, no temporal, elas não quebram porque elas se vergam, elas de alguma maneira, e a gente precisa fazer esse tombamento para dentro de nós, para todo o conhecimento que a gente já adquiriu nessa encarnação, através dessa doutrina bendita, Nós estamos chegando ao final do programa, rogando a Jesus, aos bons espíritos, que possam nos ajudar e, com certeza,
continuarem a nos ajudar nos enfrentamentos das nossas aflições, das nossas dores e preocupações. Deus está no comando, que Ele possa abençoar as nossas vidas. Fiquem em paz. Fiquem em paz, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.